Boa noite, gente. Vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. Quero convidar você que está aí para rapidamente descobrirmos um segredo da palavra de Deus que está em Oséias, no capítulo de número 6, e o versículo de número 2. Oséias, capítulo de número 6, versículo 2. Isso daqui é uma revelação que mudou minha vida. Eu ainda não falei sobre isso em nenhuma live. Oséias capítulo 6, versículo 2. Olha só que interessante, Oséias capítulo de número 6. Hoje eu quero falar com vocês sobre o mistério do número 3 com as ressurreições. Presta atenção, eu vou falar sobre o número 3 e as ressurreições. Vocês vão ver como que o número 3 está ligado à morte e à ressurreição. Olha o que está escrito em Oséias no capítulo 6, versículo 1 e 2. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos restaurará, nos dará vida, e no terceiro dia ressuscitará, e viveremos diante dele. No terceiro dia nos ressuscitará. Presta atenção. Como que a ressurreição está ligada e por que a ressurreição está ligada ao número 3? Eu não sei se você percebeu, mas na primeira aliança, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, aparece por 3 vezes, aparece 3 ressurreições, certo? 3 vezes, 3 pessoas mortas que são levantadas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a primeira está em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 21 e 22. Olha só, 1 Reis, capítulo de número 17. Fica aí que você vai ter uma grande revelação, o significado profético desses 3 dias, que não para em Cristo, ele ultrapassa Cristo, e você vai ver como que Cristo descobriu que ele seria ressuscitado no terceiro dia. 1 Reis, capítulo 17, versículo 21, é a primeira ressurreição. E olha que interessante, eu vou ler o texto para você ver. Então se mediu sobre o menino 3 vezes. Ele deitou sobre o menino 3 vezes. Vai ver a coincidência. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. Elias. Então, olha o número 3. Veja só, eu li Oséias capítulo 6, que fala: depois de 2 dias nos restaurará, e ao terceiro dia nos ressuscitará. No Antigo Testamento são 3 pessoas que são ressuscitadas da morte, certo? A primeira em 1 Reis 17, e Elias deita 3 vezes sobre o menino. A segunda em 2 Reis, capítulo de número 4, e a terceira em 2 Reis, no capítulo de número 13, versículo de número 21. Agora repare que não foi à toa que no ministério do Messias, ele ressuscitou 3 pessoas. Ele ressuscitou 3 pessoas. A primeira pessoa, não sei se vocês se lembram das 3 pessoas, a primeira foi o filho de uma mulher que ele tocou no esquife, né? Outra pessoa que o Messias ressuscitou foi a Lázaro, e outra pessoa que ele ressuscitou foi a filha de Jairo, né? E a gente até fez uma live sobre ela. Outra coisa ainda ligada ao número 3 e à ressurreição. No grego, no original grego, né, até no português está Lázaro sai para fora, né? Lázaro sai para fora. No original, são 3 palavras ditas com o resultado da ressurreição de Lázaro. Jesus usa 3 palavras, certo? Para ressuscitar Lázaro, né? Outra coisa interessante que muita gente não sabe, existem 3 festas em Deuteronômio, certo? Deuteronômio 16:16, 3 festas que são conhecidas como as festas da ressurreição, que eram festas que as pessoas não podiam ir de mãos vazias
estar perante Deus de mãos vazias. Então a ressurreição está ligada, conectada ao número 3. Eu estou fazendo o alicerce para a gente continuar, para você enxergar outras coisas aqui, para você ver que é interessante. Então a ressurreição está ligada ao número 3. Certo? 3 pessoas no Antigo Testamento foram ressuscitadas, né, pelos profetas. Jesus Cristo no Novo Testamento, Yeshua ressuscita 3 pessoas. 3 palavras ditas com o resultado da ressurreição em João, no capítulo 11, versículo 43 e 44. 3 festas reconhecidas como da ressurreição, Deuteronômio 16, 16. Agora eu queria ler um texto com você, para você ver que não há coincidência na Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Atos, certo? Porque Atos, eu lembrei de uma passagem que fala da morte de um rapaz. Olha só, vamos prestar atenção no andar que ele cai. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 9 e 10. Olha só, Atos 20, 9 e 10. Quem tiver aí no Google, uma busca no Google, coloca Atos 20, 9 e 10 aí para os irmãos lerem na tela. Olha o que está escrito em Atos 20, versículo 9 e o versículo 10. E estando um certo mancebo, um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu de qual andar? Do 3º andar, certo? Tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porém Paulo descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Olha só, por que é que a ressurreição está tão ligada ao número 3? Por que é que a ressurreição está ligada, conectada ao número 3? Por que no Antigo Testamento são 3 pessoas ressuscitadas pelos profetas? Por que é que o Senhor no seu ministério ressuscitou 3 pessoas? Por que é que são 3 palavras dirigidas a Lázaro? Por que é que ele só chega a Lázaro após o 3º dia, certo? Por que é que está tão conectado o 3º dia com a ressurreição? Já que eu vou explicar. Por que é que eu li Oséias, que está escrito no capítulo 6, versículo 2, né, no 1 fala: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou, mas ele nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Ele fala, no 2º dia nos restaurará e ao 3º dia nos ressuscitará. O que significa esse 3º dia? Vai vendo, a revelação é forte, segura aí, irmão. Por que é que o Messias ele ficou 3 dias morto? Por que ao 3º dia, só após 3 dias e 3 noites, ele ressuscitou? Por que é que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe? E aqui eu quero abrir um parênteses, porque se vocês lerem Jonas, vocês vão ter uma impressão diferente. Porque muita gente acha que Jonas esteve vivo no ventre do peixe. E isso seria um grande milagre, ele ter saído vivo. Mas a maioria das pessoas que estudam a palavra de Deus acreditam que Jonas esteve morto 3 dias e 3 noites. Inclusive, ele deixa transparecer isso no texto. Se você ler o texto, ele fala que ele foi ao Sheol. Sheol significa sepultura. Naquela época, sepultura. Então presta atenção nisso. E se Jonas esteve morto 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o milagre foi maior ainda feito pelo Senhor. Inclusive, alguns estudiosos dizem que Nínive adorava a um Deus que era um peixe. E quando ele foi entregue pelo peixe, né, os historiadores dizem que na história um grande profeta se levantaria em Nínive através de um Deus que era o peixe, né? E quando ele foi lançado na terra, todos o ouviram. Deus já tinha preparado através do paganismo, né? Através de uma ideia pagã, Deus já havia preparado o povo para receber a palavra dele e para serem transformados. O amor de Deus é algo incrível. Mas voltando ao nosso assunto, ao nosso tema, o número 3. Por que é que o número 3 está tão ligado à ressurreição? Presta atenção, quando Jesus foi para a casa de Marta e Maria, hoje eu ministrei sobre isso,
né? Não deu para falar nada disso que eu estou falando aqui, né? E eu vou chegar aonde a parte que eu ministrei. Olha só que tremendo que é isso. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, que ele estava doente, Lázaro já tinha falecido nessa altura, ela discute com o Senhor e ela tem uma revelação farisaica que os fariseus tinham, né? E que é verdadeira porque é bíblica. Por quê? Qual era a revelação? A de que no último dia, presta atenção nessa palavra, no último dia, né, os mortos ressuscitarão. Paulo fala sobre isso. No último dia os mortos ressuscitarão. Todos, seja para a condenação eterna ou seja para a salvação eterna, todos os mortos no último dia se levantarão. E quando o Messias foi na casa de Lázaro e quando ele foi ter com ele, ele disse que Lázaro seria ressuscitado. E o que foi que a irmã disse? Eu sei que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Qual é o último dia? Já que eu vou explicar para vocês qual é o último dia, vocês vão ver que mistério que é a palavra de Deus. Agora, olha só, uma coisa eu quero que você entenda. Quando houver a ressurreição, essa ressurreição, ela é símbolo de uma nova vestimenta, de uma nova vestimenta. Presta atenção nisso. A ressurreição é símbolo de uma nova veste que é dada ao ser humano, ao homem. Por que uma nova veste? Você se lembra lá de Adão que quando ele caiu, Deus deu uma veste para ele, certo? Aquela é uma veste corruptível, uma veste que faria com que não preservava Adão da morte, porque ele perdeu as vestes dele que ele tinha de luz, né? Quando entrou o pecado, então ele perdeu as vestes. Então as vestes é símbolo de uma mudança, do nosso corpo corruptível se tornar incorruptível. Aonde que está isso? De onde você tirou isso? Eu convido você a ler comigo esse texto, que está em 1 Coríntios, no capítulo de número 15 e no versículo de número 53. Olha o que Paulo diz. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista. Algumas versões está dizendo vista, né? Uma nova veste, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Então aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Eu estou falando sobre os 3 dias, a conexão do terceiro dia com a ressurreição. 3 pessoas no Antigo Testamento, pelos profetas, 3 pessoas do Novo Testamento por Yeshua, né? Durante o ministério dele, diga-se, né? Deixar bem claro. Oséias fala depois de 3 dias, ele nos ressuscitará. Atos 20, o Eutico cai do terceiro andar. Aqui está falando sobre as vestes. Então, as vestes, as vestes representa, o revestimento representa a ressurreição, certo? A ressurreição. Agora, olha que interessante, eu queria convidar você a abrir a Bíblia comigo em Esther, no capítulo de número 5. Esther, capítulo de número 5. Olha só que interessante, Esther. Pega aí, gente, no Google aí, coloca aí na tela para os irmãos ler. Esther, ajuda eu aí. Esther, capítulo de número 5, versículo de número 1. Esther, capítulo de número 5, versículo de número 1. Estamos falando sobre a ressurreição. Olha só. Tá. Aqui essa Bíblia faz tempo que não abre em Esther. Esther, capítulo 5, versículo 1. Olha só. Vê se você acha que isso é coincidência. Lembrando que as vestes é símbolo da ressurreição. Obrigado, meu amigo Tom. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. E o rei estava no trono de frente para a entrada. Você não entendeu, irmão? Você não entendeu? Eu vou te explicar. Eu vou explicar para você. Eu vou explicar isso daí de modo profundo.
Já que eu volto nesse texto, eu vou explicar para você que não entendeu, certo? Olha só, comigo mais um texto. Gênesis, capítulo de número 42. Vamos lá. Coloca aí, Tom. Gênesis 42. Tá ficando forte, tá começando. Nós estamos entrando na revelação. Gênesis, capítulo de número 42. E o versículo de número 16 a 20. Olha só. Gênesis, Tom, 42, do 16 ao 20. Tom vai colocar aí na tela para a gente ler junto. Olha só. Não esquece o texto de Esther, viu? Que 3 dias depois, Esther se vestiu com trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio. Você vai entender que revelação forte. 3 pessoas ressuscitadas no Antigo Testamento pelos profetas, 3 pessoas ressuscitadas no ministério de Yeshua, 3 palavras dadas na ressurreição de Lázaro, o link do último dia também com Lázaro, 3 festas reconhecidas como festas da ressurreição, Deuteronômio 16:16. Terceiro andar, o Eutico cai, né? Ao terceiro dia nos ressuscitará. A rainha no terceiro dia ela aparece para o rei quando ele está no trono. Presta atenção nisso. Esther capítulo 5 versículo 1. Olha, Gênesis 42, 16 ao 20. Olha aqui que está escrito. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. Lembra que é José falando com os irmãos dele, provando os irmãos dele. E pô-los junto em guarda 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhes José, fazei isso e vivereis, porque eu temo ao Senhor. Presta atenção, que José só se revela aos seus irmãos, só liberta Benjamim após o terceiro dia. Vocês se lembram disso? Já que vocês descobrem a revelação. Olha só, Gênesis 22, verso 4. Nós estamos em Gênesis, vamos para Gênesis. Eu vou voltar lá na rainha. Gênesis 22, verso 4. Fica aí, irmão, para você entender a palavra de Deus. Gênesis 22, verso 4. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Lembrando que Abraão estava levando o filho dele para o quê? Para o sacrifício. Isso mesmo, irmão. Abraão estava levando o filho para o sacrifício. Deus não havia revelado o lugar, mas no terceiro dia ele levanta os olhos e vê o lugar que Deus havia preparado. Presta atenção. Abra a sua Bíblia aí, mais um texto. Vamos lá para não ficar vazio, né? Para você não achar que é coisa que eu tiro da cabeça. Olha lá. 2 Reis, capítulo de número 20. Lá fala sobre a cura de Ezequias. Lembra que que Deus deu uma palavra que Ezequias morreria através do profeta? Lembra? Coloca a sua casa em ordem. Estou falando sobre morte, sobre o terceiro dia. Coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele chega no palácio, época de Yom Kippur, certo? Ele começa a orar a Deus e Deus responde a oração do rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 20, verso 4 ao 7. Olha só. Sucedeu, pois, que havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta, e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro, que dia? Ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, ao terceiro dia. Olha só, por isso que Yeshua sabia que ao terceiro dia ele ia ser ressuscitado, mas a revelação é maior do que essa. Olha só, qual que é a revelação aqui? O que você precisa entender para descobrir? Eu vou fazer uma recapitulação de tudo que eu falei, para você se conectar com essa palavra e depois eu entrego a revelação fortíssima para você, certo? Presta atenção, muita atenção nisso. Eu estou falando sobre a ressurreição e o terceiro dia, sobre essa conexão. Por que a ressurreição acontece? Por que a ressurreição acontece ao terceiro dia? Olha só, 3 pessoas mortas no Antigo Testamento são levantadas pelos profetas, né?
Yeshua ressuscitou 3 pessoas durante seu ministério. 3 palavras com o resultado da ressurreição em João 11, 43 e 44. 3 palavras no original, no grego. 3 festas reconhecidas como festas da ressurreição em Deuteronômio 16, 16. Paulo ressuscita um homem que cai do 3º andar em Atos 20, o Eutico. Oséias capítulo 6, versículo 2, que é a base, que fala: e no 3º dia nos ressuscitará. A rainha Esther, ela coloca as vestes de rainha no 3º dia e ela vê o rei assentado no trono no 3º dia. Qual o significado de tudo isso? Abraão vê o lugar no 3º dia, né? O rei Ezequias é restaurado após o 3º dia, certo? Da sua saúde. Por que tudo isso acontece? Também tem mais um texto que eu não li, mas eu não vou ler para não demorar. Um outro texto, que é o texto final que eu ia ler, que é Moisés. Deus fala para o povo se santificar, se preparar, porque ao 3º dia ele desceria no monte. Deus desceria no monte no 3º dia. Então, qual é o significado de tudo isso? Presta atenção, vou entregar uma revelação forte para você. Se você lembra dos dias da criação, a resposta está lá. No 1º dia, Deus criou algumas coisas e a Bíblia diz que viu Deus que era bom. O 1º dia Deus viu que era bom. No 2º dia Deus viu que era bom. Eu vou pular o 3º. No 4º dia Deus viu que era bom. No 5º dia Deus viu que era bom. No 6º dia Deus viu que era bom. Na mudança para o 7º, Deus viu que era muito bom. Então existe uma bênção dobrada no 7º dia. Agora, se você prestar atenção, não é só no 7º dia, porque no 7º dia está a perfeição, porque está escrito assim: e viu Deus que era muito bom. Mas se você estudar a Bíblia, você vai perceber que existem 2 bênçãos no 3º dia. No 3º dia, Deus fala 2 vezes que o dia era bom. Inclusive, os judeus casam na terça-feira, porque eles acreditam que há uma bênção dobrada no 3º dia. Olha que tremendo isso. E se você estudar a Bíblia, você vai ver que até o 4º dia, certo? Até o 4º dia, existe uma contagem. Existe uma contagem. Na verdade, até o 3º dia existe uma contagem, certo? Do 3º para o 4º. Existe uma contagem. Pensa no 4º, que é mais fácil, certo? Até o 4º dia existe uma contagem. Do 4º em diante, existe uma nova contagem. Então, você pode contar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º. Ou, a revelação está aqui, ou você pode contar pela Bíblia 1º, 2º, 3º, 4º, aí vem 1º, 2º e 3º. Você entendeu? Você pode contar 2 vezes. E se você zera a contagem no 4º dia, certo? Por quê? Porque existe uma bênção dupla no 3º dia e no 7º dia. Olha só, se você zera a contagem no 4º dia, a contagem começa de novo. Você acha que foi um pagão, certo? Você acha que não havia propósito de Deus quando no 4º dia que foi o sol criado, lembra Pedro dizendo que para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Pois é, presta atenção nessa revelação. O que acontece no texto? Olha só, você acha que foi um pagão que por si só alterou o calendário, certo? E a gente critica, eu bato muito nisso. Mas olha o que Deus mostra. A recontagem de quando o Messias veio é uma recontagem profética. Por quê? Porque quando ele veio, zerou a contagem. E ele vem em qual dia? No ano 4000. Ele vem no ano 4000. Como que a gente sabe? Se você pegar a genealogia de Adão até Cristo, que tem na Bíblia, e contar as idades, você vai chegar nesse número, que o Messias veio no ano 4000. Inclusive, os cientistas estão descobrindo que a Terra não é tão velha assim, que a Terra não tem milhões e milhões de anos, não, que a Terra é nova. Os cientistas estão descobrindo isso. Então, a Terra é nova, a Terra não é muito velha, certo? Então, ele veio no 4º dia. Presta atenção que aqui está a revelação. Do 4º dia, quando o Messias veio, até o 7º dia, são 3 dias. Durante esses 2 dias que nós estamos, porque nós estamos 2000 anos depois de Cristo, nós já estamos entrando para o 3º dia, o dia final, o último dia que vai ser o reinado do Messias, que é o 7º dia, representa o descanso.
É um dia como 1000 anos. Será 1000 anos. Presta atenção nisso. Presta atenção para você entender bem. Quando o Messias veio, ele veio no ano 4000. Certo? Olha só. Ano 5000, ano 6000. 2 dias. Por enquanto, os judeus ainda estão mortos. Estão mortos. Olha só. No terceiro dia nos ressuscitará. Quando é o terceiro dia? Agora eu vou aplicar os textos que eu te passei. Quando foi que José foi reconhecido pelos irmãos dele? Só depois de 3 dias. Quando que o Messias vai se revelar, vai dizer, eu sou hebreu, eu não sou esse pagão que disseram que eu sou. Né? Porque os judeus não acreditam no Messias, Israel não acredita, parte deles não acreditam no Messias, porque ele foi paganizado. Mudaram as vestes, igual José, mudaram as vestes dele. Certo? Mas tudo isso era um propósito. Tem gente que acha que isso é culpa das pessoas. Não, isso é um propósito. Isso já era um propósito. Presta atenção. Por que é que a Bíblia fala do terceiro dia? O terceiro dia representa a ressurreição dos judeus, representa as bodas, representa o casamento de todos nós com ele, certo? Isso está na palavra de Deus, já vou mostrar esse texto. É isso, por isso que no terceiro dia que a rainha colocou as suas vestes de rainha e foi encontrar com o rei no trono, certo? Esse terceiro dia representa o ano 7000, representa o último milênio. Olha que interessante. Quando a rainha ela colocou a roupa, certo? E ela viu o rei no trono. Quando Ezequias é restaurado, é curado, isso representa o ano 7000. Olha só, o terceiro dia e o sétimo dia são abençoados. Presta atenção, como que eu posso fazer essa contagem? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Números, no capítulo... Olha que texto lindo. Você vai entender melhor se eu ler para você do que ficar falando isso. Presta atenção. Números 19. Olha só. A lepra representa o pecado. Veja comigo. A lepra representa o pecado. Números 19, do 11 ao 13. Olha só. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Lembra do período da Páscoa, que são 7 dias para expulsar o fermento? O fermento representa o pecado. Lembra? A lepra também representa o pecado. 7 dias. O que acontece no período da criação? Por 6 dias Deus trabalha, mas no 7º dia o dia é santificado porque está tudo perfeito, está tudo muito bom. Olha só, por enquanto nós estamos sofrendo, estamos em crise. Por quê? Porque ainda não chegou o 7º dia. Porque ainda não chegou ainda a revelação do Messias. O Messias não apareceu no seu trono ainda. O 3º, o 7º dia não apareceu ainda. Olha só. Aquele que tocar em algum morto, cadáver, estamos falando sobre morte o 3º dia, de algum homem imundo será 7 dias. Ao 3º dia se purificará com ela, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao 3º dia se não purificar, não será limpo no 7º dia. Presta atenção, eu vou ler 19:19 agora, de Números. E o limpo ao 3º e 7º dia espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará, e lavará os seus vestidos, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Olha só, por que você acha que o profeta, ele disse para Naamã mergulhar 7 vezes? Que o de lá não foi superstição, não, irmão. Aquilo lá foi algo profético, porque ele sabe que a restauração se dá no 7º dia, ou no 3º, se você zerar a contagem no 4º dia. Pegou? Quem entendeu, dá uma clicada lá. Dá uma curtida aí. Porque eu vou concluir o raciocínio com vocês com um texto maravilhoso. Olha só. Presta atenção. Hoje eu comecei a ministrar a partir desse texto. Eu não falei nada disso que eu estou falando para vocês. Agora, olha só. Abre a sua Bíblia aí. Alatom. João, capítulo 2. Eu vou mostrar para você que o casamento se dá no 3º dia, irmão. Ou no 7º, tá? Se você preferir. O casamento se dá no 3º dia, ou no 7º, se você preferir. Presta atenção, abre lá comigo, em João. Você vai ver que coincidência, quanta coincidência.
Os rabinos dizem que coincidência é a forma anônima de Yahvé atuar. Então, se você entender coincidência como a forma anônima de Deus atuar, então pode ser. Presta atenção para fechar a live. Presta atenção. Alguém gostou aí da revelação? Alguém achou legal? Dá uma curtida aí para mim ver se vocês estão comigo ainda aí. Olha só, João capítulo 2. O teu não gasta não, viu, irmão? Pode curtir. Ó, João capítulo 2, Evangelho do Senhor Jesus, que escreveu João, de Yeshua, que escreveu Yohanan, né, para os hebreus aí. Yohanan, capítulo 2. Olha só, vamos falar sobre as bodas? Vamos falar sobre um casamento? Mas que dia será que esse casamento ocorre? Vamos entender isso, esse mistério. Olha só, João capítulo 2. João capítulo 2. Eu vou parar aqui, vou dar uma pausa antes de ler, de entregar essa revelação. Fortíssima essa revelação. Isso daqui não é para todo mundo. Não é todo mundo que alcança isso. Se você está entendendo, glória a Deus por isso. Não é todo mundo. Anota aí, irmão, para você pregar essas coisas na sua igreja. Olha que tremendo. A ligação do número 3 com a ressurreição. Tá vendo, gente? Ele sabia que depois de 3 dias ele ia ressuscitar por causa dessas coisas. Olha só, eu vou parar para falar uma coisa aqui bonita para vocês. João, ele é o Moisés do Novo Testamento. João é o Moisés do Novo Testamento. Vou falar de novo. João é o Moisés do Novo Testamento. Por que eu sei disso? Porque ele copia Moisés em tudo. Tudo que Moisés faz, João copia. Olha só. Como é que começa o livro de Gênesis? Bereshit, não é? No princípio. Como é que começa o livro de João? No princípio. João fala sobre a criação. Olha só, João fala sobre a criação. Gênesis, Moisés fala sobre a criação, testemunha sobre a criação, e João fala sobre a nova criação. Moisés começa falando, no princípio criou Deus os céus e a terra. João começa, no princípio era o verbo. O verbo é o que dá movimento à frase. É que coloca tudo em movimento. No princípio era o verbo. Olha só. Aí Moisés fala sobre o Espírito se movendo sobre a face das águas. João vai lá e fala que Jesus foi pregar para Nicodemos e falou assim, você precisa nascer do quê? Da água e do Espírito. Quem viu o vídeo Merahefet lá no YouTube e quem assistiu a live sobre Merahefet, o segundo versículo, vai entender perfeitamente o que eu estou falando. A vida surge através da geração do Espírito Santo. O Espírito que produz vida. Ele copiou de quem isso? De Gênesis. Ah, você está achando que é coincidência Gênesis fala da criação de 2 astros, um maior e um menor, o menor para governar a noite e o maior para governar o dia. E João fala de 2 homens que foram luz. Do menor ele compara a lua com João, o Batista, e ele compara a luz maior, o sol, com o Messias. Você está achando que é à toa? Por todo o Gênesis você vai encontrar no livro de João. Você acha que João falou de 7 milagres à toa? Cada um dos milagres representa um dia da criação. Presta atenção. Quando Jesus transforma água em vinho, ele está dizendo aos judeus que ele estava na criação. Como? Eu vou te explicar uma coisa que você nunca ouviu falar. Segura firme, irmão. Eu ia falar isso na igreja, hoje não deu para falar. Hoje eu fui ministrar. Olha só, escuta e segura firme aí para não cair. Presta atenção. Você nunca ouviu falar isso. Quando o Messias, aqui ele destrói com parte da ciência que diz que a Terra tem mais de 7.000 anos, mais de 6.000 anos. Presta atenção. Quando ele faz o milagre de transformar água em vinho, certo? Já que eu vou entrar nesse texto, eu não entrei ainda. Quando ele transforma a água em vinho, olha o que acontece. Olha o que acontece. Ele transforma a água instantaneamente. Ele não pega a semente, ele não vai na terra plantar a semente,
fala pro pessoal, ah, fica aqui. Ele não pausa o pessoal, né? Igual clique o filme. Ele pausa o pessoal e vai lá, planta a semente, espera, né, a vide, o produto da vide crescer, colhe as uvas, vai, amassa as uvas, produz o vinho. E o vinho bom, segura aí, pessoal, o vinho bom, ele demora. Ele tem que ser velho. O vinho bom tem que ser velho. Você está entendendo? O que ele fez? Ele deu a aparência de velho, embora fosse novo. É a mesma coisa na criação em Gênesis. As coisas tinham a aparência de novo, embora fosse velho. Dois exemplos. Se você fosse em Gênesis, na terra de Gênesis, no Éden, e você tirasse uma árvore do chão, a árvore ela tem anéis, né? Cada ano que ela vai completando, ela completa uma volta e ela vai se fechando, vai dando voltinha. Quando você tira uma árvore, dá para você ver isso. Se você olhasse nos anéis da árvore, você acharia que a árvore teria mais de 30 anos, mais de 50 anos, mas se você tirasse os anéis, você teria visto que a árvore tinha acabado de ser feita por Deus. Se você pegasse Adão e olhasse para ele, você daria para ele 30 anos, 25 anos, mas Deus o havia acabado de criar, porque eles tinham a aparência de velho, mesmo sendo novo. Quando o Messias ele transforma água em vinho, ele dá a aparência de velho, mesmo sendo novo. Ele está indicando a criação, que ele esteve na criação. Olha o que João diz, porque sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Olha que tremendo. Um dia eu quero falar sobre isso, ser gerado e ser criado. Jesus, Yeshua nunca foi criado, tá? Ele foi gerado. Uma hora a gente vai falar sobre isso. Mas presta atenção, voltando. Olha o texto, presta atenção. A festa do casamento, qual o dia que acontece? E no terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi convidado também Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Presta atenção. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas, quantas talhas de pedra? 6, gente. 6 talhas de pedra. O que acontecia com essas talhas? Os judeus chegavam e eles se lavavam. E tinha um escravo com uma toalha amarrada aqui nos lombos, cingido com uma toalha, e as pontas das toalhas saíam na mão dele. Então ele enxugava os pés e as mãos daqueles que se lavavam. Imagina um judeu chegando cansado, não tinha mais água. Yeshua havia transformado toda a água em vinho. Imagina, chegando cansado, não tem água. Não tem água? Como assim? Eu tenho que me lavar. É uma cerimônia, é um ritual, eu preciso me lavar. Ele fala assim, não tem água. Mas tem um pouquinho de vinho, se você quiser tomar um pouco de vinho. Por quê? O que é isso? Durante 6.000 anos, 6 talhas, 6.000 anos, 6 tempos, a religião tentou lavar o homem por fora. Mas quando o Messias vem, a restauração dele é de dentro. O efeito do vinho é dentro, não é fora. O homem tem que internalizar aquilo, ele tem que beber, certo? Não é à toa que o símbolo da nossa aliança é o vinho. É o vinho. Olha só que interessante. Quando ele transforma água em vinho, ele transforma no terceiro dia. O casamento ocorre no terceiro dia. Esse terceiro dia fala do ano 7.000. Na verdade, o ano 7.000 ele começa no ano 6.000 até o 7.000. Porque se você contar, é 0 a 1, certo? 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6 e 6 a 7, que formam o sétimo milênio. Os primeiros 1.000 anos a contagem é de 0 a 1. Vocês entenderam? Então, o que se refere ao terceiro dia, todo mundo sendo ressuscitado? Se refere à restauração que haverá na Terra no sétimo milênio, no último milênio, no milênio do Messias, que é o que nós chamamos de milênio. E tem gente que acha que a gente já entrou no milênio, viu? Tem gente que acha que isso tudo é só espiritual, irmão. A Bíblia não é só espiritual, não. O seu corpo físico é mais espiritual do que você imagina. A nossa vida na carne ela é mais espiritual do que nós imaginamos. Existe muito do espiritual entre nós.
Então o terceiro dia, ele representa o sétimo dia. Eu disse que João imitava Moisés. Olha só para vocês verem que interessante. Isso é tão verdadeiro, tão verdadeiro. Quantos, eu quero que você digita para mim aí agora. Quantos livros, coloca aí na tela. Quantos livros Moisés escreveu? Quantos livros Moisés escreveu no Antigo Testamento? Antigo. Quanto foi, irmão? Quantos livros que Moisés escreveu? Tem alguém aí vivo aí? Meu Deus do céu, o povo está com medo de gastar o dedo. Meu Deus. Quantos dias, quantos livros Moisés escreveu na primeira aliança? Quantos livros Moisés escreveu? Quantos foram? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quantos são livros? 5 livros. 5 livros. Moisés escreveu no Antigo Testamento 5 livros, gente. 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Agora eu vou perguntar para vocês. Quantos livros João escreveu no Novo Testamento? Quantos livros João escreveu no Novo Testamento? Vamos contar? Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João e o livro do Apocalipse. Quantos livros João escreveu? 5 livros. Moisés escreveu 5 livros. João escreveu 5 livros. Moisés fala da criação em 7 dias. João fala, olha só, João fala sobre 7 milagres de Yeshua. João fala de 7 igrejas. 7 igrejas no Apocalipse. Pesquisem os livros de João, vocês vão encontrar a palavra no princípio várias vezes. Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. João, tudo que está em Gênesis, João repete. Tudo, absolutamente. Até os encontros no poço, João repete isso, gente. João repete até um encontro no poço. Ele fala no encontro do poço de Jesus, de Yeshua com a mulher samaritana, e é o mesmo que acontece, em Gênesis. Os encontros se dão no poço. Então, João repete absolutamente muitas coisas. No Apocalipse, João, eu já falei sobre isso e tem mensagem sobre isso gravada. João escreve no Apocalipse, o Apocalipse reverso do livro de Gênesis. Ele fala sobre Gênesis de forma ao contrária. Moisés fala do homem saindo do Éden, João fala do homem voltando para o Éden. Tem gente que acha que tudo isso é coincidência, não é não, gente. Tudo isso já é planejado. Antes de ser escrito, já é planejado. Porque a escrita antigamente não era igual a nós, que todo mundo tem papel, todo mundo tem caneta, todo mundo... Não. Antigamente a escrita era complicada. Então não era todo mundo que tinha tinta, caneta, que tinha um escriba para poder escrever para ele. Não era todo mundo que sabia escrever também. Então presta atenção nisso. Tudo é um projeto de Deus. O terceiro dia fala, na verdade, sobre a volta do Messias no ano 7000. Do ano 6000 para o ano 7000. Ok, gente? O sétimo dia, ele é uma prefiguração do milênio. Hebreus diz que nós entraremos no descanso, certo? A Bíblia diz que Deus, Satanás será amarrado por um período de 1000 anos. Será um período de restauração, de descanso, certo? Zacarias capítulo 14 fala sobre a comemoração das festas durante o milênio. Se você não gosta das festas, eu acho que as festas são apenas simbólicas, tá vendo? Você tem que reclamar com Deus depois, porque Deus falou que no milênio a festa vai ser comemorada e as nações que não subirem, leia lá Zacarias 14, e as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos, sobre essas nações não virão chuvas e elas não serão abençoadas. Olha lá, você vai ver, são 7 festas também. Então, o número 7 ele não é à toa na Bíblia. E o número 3 ele é uma
uma representação do número 7, porque no número 4 há uma quebra. Então, gente, olha só, tudo isso vocês precisam estudar, certo? Rever essas coisas, porque não existe palavra morta na Bíblia. Tudo que for dia, você tem que sentar e estudar, você tem que ler, porque existe uma indicação profética, certo? Ah lá, o irmão colocou lá Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Ó, são os livros que Moisés escreveu. Então, gente, fica aí essa palavra para o seu coração. Quem não assistiu desde o começo, assista, vale a pena. Eu falei sobre a ressurreição conectada ao número 3. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, viu? Um beijo no coração de todos vocês.